Meus amados irmãos, estamos começando mais um estudo bíblico e hoje, com muita importância para as nossas vidas, porque é sobre o Espírito Santo. Conheça mais o Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo? Você conhece qual os trabalhos que ele exerce aqui no mundo? Quais as suas atividades, como ele age em nossas vidas, como deve ser o nosso relacionamento com ele. Então eu quero convidar você nesta noite a estudarmos mais um pouco sobre o Espírito Santo. Mas primeiro, vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a sua misericórdia e a sua sabedoria para cada um de nós. Oremos em nome de Jesus. Ó Pai amado, nesta noite, ó Pai, estamos buscando a Tua presença com toda a Tua igreja, Senhor, a Tua primeira igreja batista em Itamaracá, como também, ó Pai, com os nossos irmãos e amigos que também estão tendo acesso a esse estudo, Pai. Nós te pedimos que continue com a Tua misericórdia sobre nós, nos abençoando, cuidando de cada um de nós, nos ajudando, amparando e nos livrando dessa peste, Senhor. Ó Pai amado, sei que ainda muitas pessoas sofrerão, mas eu te peço que tenha misericórdia. Consola as famílias, Pai, que perderam já seus entes queridos. E que o povo, ó Pai, tenha mais consciência, para que o quadro não se agrave ainda mais. Abençoa agora o nosso estudo, nos dá sabedoria, discernimento espiritual, compreensão vinda do alto dos céus, para que a gente possa aprender mais um pouco sobre o Espírito Santo, que também é aquele que veio para consolar, e é o Espírito Santo também, que vindo da tua parte, Senhor. Obrigado por tudo, eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Meus queridos, conheça mais o Espírito Santo. Eu quero convidar você para a gente iniciar esse estudo baseado aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8. Que você possa já estar com sua Bíblia aberta e a gente poder aqui fazer essa leitura e você está acompanhando a leitura da palavra de Deus. Nos diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas têm compreendido erroneamente esse texto, porque muitos nos nossos dias estão buscando apenas poder. Mas o poder derramado através do Espírito Santo, ele não é apenas um poder por poder. Ele é um poder com propósito, é um poder com objetivo. E o objetivo do derramado Espírito Santo, o objetivo do seu poder chegar até nós, está claro bem neste versículo, quando ele diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, o Espírito Santo veio para estar aqui conosco até a volta de Cristo, mas com o propósito de evangelizar, de levar a palavra, de nos dar coragem, de nos animar e muitas outras coisas que nós vamos ver durante esse estudo. Então não pense, como alguns pensam, que o Espírito Santo veio para dar poder. Não. O poder dele tem esse propósito: anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Aonde? Jerusalém. Onde é a tua cidade? Nós temos a ilha de Itamaracá, eu moro em Igaraçu, então essa é a nossa Jerusalém. Toda a Judéia, esse é o nosso estado de Pernambuco. Cidades vizinhas, como Samaria,
seria as regiões pertencentes ao estado de Pernambuco, e até os confins da terra, o Brasil e o mundo também. Então esse é o propósito do poder do Espírito Santo, nos fazer anunciar o Evangelho a todas as nações. Então vamos caminhando um pouco mais. Uma das realidades mais importantes na vida cristã é o Espírito Santo. E nós vamos estudar 3 temas importantes nesse estudo. Primeiro, quem é o Espírito Santo? Segundo, seu trabalho em nossas vidas, o seu trabalho no ser humano, como ele age em nossas vidas. E terceiro, como deve ser o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Esses são os temas nos quais nós iremos responder aos questionamentos que os irmãos têm muitas vezes e ainda não compreendem bem como é a ação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Há igrejas e religiões que até negam a existência do Espírito Santo. Já vi uma determinada denominação dizer que o Espírito Santo é criação humana. Outros dizem que é apenas o poder, é a natureza. E outros dizem que não é Deus. Então nós vamos hoje ver quem é o Espírito Santo, não é? Quem é? Você o conhece? Sabe como ele age? Então vamos responder a esta pergunta. Então vamos lá, vamos nessa caminhada conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo preste bem atenção, terceira pessoa da triunidade de Deus. Porque eu não chamo de trindade? Porque a palavra trindade, ela remete a 3 deuses, 3 divindades. Mas Deus é um só em 3 pessoas. Terceira pessoa da triunidade de Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a melhor atribuição para as 3 pessoas na sua união, triunidade de Deus. Olha aqui em Mateus 28, 19, o que diz: Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí nós temos a triunidade de Deus, expressa nos ensinos de Jesus, quando ele deixa a grande comissão, não é? O ide de Jesus. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Aí você tem a triunidade: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a grande pergunta é como é que eles se relacionam, como é essa característica de um Deus em 3 pessoas. Não é? A gente às vezes fica pensando com relação ao casamento, por exemplo. Casamento humano de 2 pessoas, dentro dos padrões de Deus e dos ensinos bíblicos, Deus disse: deixar o homem pai e mãe e unir-se à sua esposa, será os 2 uma só carne. Aí nós temos 2 pessoas, mais uma só carne. Deus é assim, um Deus, uma essência e 3 pessoas. Não é? Então vamos entender um pouco mais sobre como se compõe essa triunidade de Deus. Como é a triunidade de Deus? Então a gente tem Deus, Criador de todas as coisas, Deus Pai. Com Ele, nós temos também a pessoa do Pai, né? Nós temos a pessoa do Filho e nós temos a pessoa do Espírito Santo. Deus é um só, mas ele se apresenta em 3 pessoas, com propósitos específicos e com trabalhos específicos também. Porém, em um só Deus. Vamos entendendo um pouco mais agora. Deus é Pai. O Pai é Deus.
não é? O Filho também é Deus, certo? Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Né? Lá em João 10, 30, né? 31, Jesus diz: eu e o Pai somos um, uma só essência, um só ser, como também o é o Espírito Santo. Então preste bem atenção agora que a gente vai procurar esclarecer melhor como é essa relação. Você agora já sabe que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, e Deus se apresenta nessas três pessoas. Mas vamos entender agora a relação de Pai com Filho, Filho com Espírito Santo e Espírito Santo com Pai. Preste bem atenção. O Pai não é o Filho na sua ação, no seu trabalho, no seu ministério, no tempo. Não é? No Antigo Testamento nós vemos a ação de Deus diretamente, mas Jesus já se apresentava, mas o Espírito Santo já se apresentava, mas ali Deus estava comandando diretamente o povo de Israel. Já no Novo Testamento, nós encontramos Jesus Cristo, o Filho, no seu ministério terreno. O Filho é Deus, mas o Filho não é o Pai, e o Filho também não é o Espírito Santo. No seu ministério terreno, Jesus Cristo agiu aqui para nos dar a vida através do seu sacrifício na cruz. E também o Espírito Santo não é o Pai, nem o Pai é o Espírito Santo, porque agora estamos na dispensação da graça. Nós estamos no período da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele está atuando, mas um dia todos os três estarão diante de nós na eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em um só Deus. Eu espero que nesse gráfico você tenha compreendido bem melhor como é essa relação. Deus é um só, em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas na sua ação, no seu trabalho, no tempo determinado, o Pai não é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Porém, nos seus ministérios, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é Filho, e assim também sucessivamente. Então é dessa maneira que a gente compreende a triunidade. Sendo o Espírito Santo a terceira pessoa da triunidade de Deus, quais são suas características? O Espírito Santo ele não é uma força nem um poder apenas, ele é uma pessoa. Jesus disse que quando ele fosse para o Pai, lá em João 14, ele diz: enviarei o Consolador para substituí-lo aqui na terra. Então vamos entender como é que funciona a pessoa, quais são as características da pessoa do Espírito Santo. Primeiro, pode se revelar como quiser. Aí agora você vai folhear comigo as Sagradas Escrituras, para que a gente possa compreender todos essas características. Mateus capítulo 3, versículo 16, nos diz assim, 3:16. Batizado Jesus, saiu logo das águas, e eis que ele abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então observem aí que naquele momento o Espírito Santo vem e se revela, descendo sobre ele em forma de pomba. O Espírito Santo ele se revela como ele quer. Aqui nós temos João, capítulo 20, falando também sobre essa ação do Espírito Santo, na sua revelação às pessoas. Abram aí em João 20, 22, que diz assim: e havendo dito isso, sobrou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Já aí nós temos o relato de João, quando Jesus já apresenta para eles o Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra Espírito vem de sopro, vem de vento, que é pneuma. Então, Jesus sopra sobre ele. Lá em Pentecostes também, o Espírito Santo se confirma a sua descida, vindo sobre
discípulos que estavam reunidos naquela casa, e eles ouviram um som como um de vento, né, soprando sobre eles. O Espírito Santo também, como Deus, mas no seu ministério aqui, ele tem a vontade própria para agir segundo Deus. Não é? Observem aqui em Atos, capítulo 13, versículo de 1 a 4, o que nos diz Atos 13, de 1 a 4, diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Então, observe aí que o Espírito Santo, ele, como pessoa, ele fala, ele age, ele escolhe, ele separa, e aí ele ali, com o propósito de evangelizar os gentios, separa Paulo e Barnabé para essa obra especial, né, específica para o ministério do apostolado entre os gentios. Né? Tanto é que Paulo foi chamado de apóstolo dos gentios. Ele também se comunica. Aqui em Atos ainda, no capítulo 8, a gente vai ver mais um exemplo de comunicação. Nós já vimos isso no capítulo 13, mas no capítulo 8 de Atos, você vai encontrar também no versículo 39, ele se comunicando, não é, com as pessoas, ele falando, ele interagindo. Veja aqui no versículo 39, quando ele diz: Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Lembra da história de Filipe e do eunuco, não é? Tá certo? E aí, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, levou Filipe para um outro local. Veja no capítulo 10 agora, versículo 19. Capítulo 10, versículo 19, diz assim: Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Então veja o Espírito Santo se comunicando, falando com os apóstolos. Não é? O Espírito Santo, ele é o mesmo, ele continua falando aos nossos corações, né? Em nossas orações. O que acontece é que muitas pessoas não estão mais compreendendo, não é? Aqui a gente repete aquele Atos capítulo 13, versículo 2, quando o Espírito Santo separa a Saulo ou Paulo, né, e Barnabé. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele se comunica. Precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Ele pode falar através de um louvor, especialmente das Sagradas Escrituras. Por isso que quando a gente estuda as Sagradas Escrituras, a gente tem que orar ao Espírito Santo, pedindo a Ele que nos ilumine, que nos revele, né, que nos dê entendimento daquela palavra, compreensão, para que haja edificação em nossas vidas. Na maioria das vezes a gente esquece de fazer essa oração, na hora que estamos estudando a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos faz lembrar tudo que Jesus nos ensinou. Então, fique atento, meu irmão. A vida de santidade, de jejum e oração, faz você ouvir mais do Espírito Santo. Porém, é preciso ter cuidado, porque às vezes nossas mentes, elas nos pregam peças. Por isso que a gente vê tanto falso profeta, tantas pessoas dizendo que teve sonho, que teve revelação. Essa semana eu vi um vídeo de um determinado pessoa se dizendo crente, não é? Eu não sei se era, porque eu não conheço, mas ele no vídeo caminhando e dizendo que Deus, que o Espírito Santo havia lhe dado uma revelação tremenda nesses dias, que ele estava orando, e a revelação era muito poderosa, era tremenda, e a revelação era a seguinte, que no dia 8 de abril, Cristo iria voltar. Que dia é hoje, meus irmãos? 15, não é? Então, essas coisas acontecem, irmãos, porque a gente começa a ouvir, muitas vezes, ideias das nossas próprias mentes, se não do maligno também, não é? Então, cuidado. O Espírito Santo, ele fala as coisas certas. Ele não fala coisa contraditória. Se a Bíblia diz que ninguém sabe, a não ser o Pai, Jesus próprio falou,
o dia da volta dele, do fim dos tempos, como é que o Espírito Santo agora ia revelar a data para alguém, irmãos? Então, Deus não se contradiz, o Espírito Santo não se contradiz. Ele confirma o que a palavra de Deus fala, o que está escrito na palavra de Deus é confirmado. A diferença é que o Espírito Santo ele dá vida a esta palavra. Ele faz a nossa mente entender, compreender as verdades de Deus. Uma outra característica do Espírito Santo é que ele ama, ele é uma pessoa, irmãos. Olha Romanos capítulo 15, versículo 30. Né? Romanos capítulo 15, versículo 30, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Está vendo? O Espírito Santo ama. Ele não é só poder, ele é amor também, porque ele é Deus. Então essa é mais uma característica do Espírito Santo. Então, ore também a Deus pedindo que o amor de Deus seja transmitido através do Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo também se entristece como pessoa, quando é ferido, quando é magoado pelos nossos pecados. Efésios capítulo 4, versículo 30, nos diz: e não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, com o qual fosse selados para o dia da redenção. Então, quando a gente peca, quando a gente falha, quando a gente erra, entristecemos a pessoa do Espírito Santo. E esse entristecer traz consequências, né, irmãos? O distanciamento, ele deixa de agir, ele deixa de falar, ele espera que a gente mude de atitude para que ele continue nesse relacionamento. Ele quer estar vivendo em uma vida santa. Nós somos santuários do Espírito Santo. E aí, precisamos ter essa santidade para que ele continue trabalhando em nossas vidas. Ele não nos deixa, porque nós somos selados até o dia da redenção. Mas ele deixa de atuar, porque está triste com os nossos pecados e as nossas fraquezas. Por isso é muito importante andarmos em santidade. Olha aí que interessante isso aqui, né? A Bíblia tem um relato em Atos 5, que o Espírito Santo se sente enganado. Apesar de ele saber todas as coisas, não é? Mas ele sabe quando alguém tenta enganá-lo. Não é? Então ele também se magoa com isso, também se entristece com isso. Não é? Foi o caso lá no capítulo 5 de Atos, aquele caso bem conhecido de Ananias e Safira, não é? No capítulo 3 e 4 diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentasse no teu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então ele sabe quando a pessoa está tentando enganá-lo. Eu não estou dizendo aqui que ele foi enganado, porque ele sabe tudo. Eu apenas citei que ele se sente, não é? Ele se magoa sabendo que a pessoa está tentando enganá-lo com mentiras e falsidades. Então, essas características, irmãos, do Espírito Santo, devem ser bem compreendidas por cada um de nós. Concluo essa parte das características dizendo como pessoa o Espírito Santo quer se relacionar conosco. Então, olha, o Espírito Santo é que dá a revelação das coisas da palavra de Deus. É ele que direciona a tua vida. É ele que se comunica com você. Ele tem amor para dar a você. Ele se entristece quando você falha. E ele sabe quando estão tentando enganá-lo, quando a nossa vida não é digna de viver segundo o Espírito Santo. Certo? Então vamos prosseguir mais um pouco. Agora, o Espírito Santo e a sua ação na igreja. O que é que o Espírito Santo faz na igreja? Como ele age em nossas vidas? Quais são os propósitos dele aqui na igreja? Então eu quero que você possa acompanhar esse estudo agora, que ele também é bastante importante para as nossas vidas. Não é? Primeiro, João 6, 16, 8, ele convence. Convence de quê, irmãos? Não é?
é um texto bastante conhecido, não é? O primeiro trabalho do Espírito Santo na igreja é o convencimento que ele traz do pecado, da justiça e do juízo. João 16,8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o primeiro trabalho, a primeira ação dele no ser humano. É convencer. O que é convencer? É mostrar o que é certo. É fazer com que o homem reconheça que é pecador, que se convença do pecado, não é? Ele convence o homem de que existe o pecado e que o homem é pecador. Ele convence o homem de que Deus tem sua justiça e a gente precisa ser justificado apenas em Cristo. E ele mostra, ele convence, ele ensina que o homem passará também pelo juízo, que haverá o juízo de Deus. Então, quando o Espírito Santo trabalha no homem, no ser humano, ele vai mostrar, vai convencer o homem, vai ensinar para o homem tomar uma atitude de fé, convencendo de que é pecador, que precisa se arrepender, de que existe a justiça e o juízo de Deus. E aí nós devemos tomar essa posição e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A segunda ação é de consolar. Não é? Capítulo 14, versículo 16, o Espírito Santo nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco. É interessante esse texto, irmãos, porque ele é melhor entendido quando a gente procura a palavra no grego, não é? Porque ele diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Aí a impressão é que seria outra pessoa diferente, mas não é. No grego existem duas palavras que significam outro. Existe uma palavra que significa outro diferente, não é? Por exemplo, eu comprei um outro carro. Então, é um carro diferente daquele que eu tinha. Mas existe no grego a palavra também que significa outro da mesma essência, do mesma característica. Então, quando ele diz mandarei outro Consolador, ele está dizendo mandarei outra pessoa semelhante a mim. Tá? Esse é o significado desse outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Por isso que Jesus diz: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Porque quem está presente na igreja agora é o Espírito Santo. É semelhante a Cristo, porque também é Deus, né? E está fazendo essa obra de consolar, de estar conosco, para que a gente não se entristeja achando que Jesus está lá no céu e estamos distantes de Deus, não é? Deus está distante de nós. Não, ele está presente também na pessoa do Espírito Santo. Uma outra coisa é o habitar dele, que é em nós, não é? Ele habita. Olha aqui em 14:17, que ele diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Observe as características da maneira como o Espírito Santo habita em nós, né? O mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê nem o conhece. Ele só está presente, só se revela aos cristãos que se convenceram do pecado, da justiça, do juízo e se arrependeram, entregando suas vidas a Jesus, não é? Vós o conheceis. Ele está falando agora para os apóstolos, né? Porque ele habita convosco, não só está no meio da igreja, como também estará em nós, não é? Estará dentro de nós, porque nós somos santuários do Espírito Santo do Senhor. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá certo? Então observe que ele habita naquele que se converte, não é? E aí quando isso acontece? Exatamente aqui, quando ele sela o crente. É? Efésios 1,13 diz: tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste também selados com o Espírito Santo da promessa. Né? Então você tem ele aí selando o crente na medida em que ele crê.
tendo ouvido o Evangelho e tendo nele crido, foste selado. Então, o Espírito Santo nos sela, passando a habitar. Cuidado com essas ideias aí de que o Espírito Santo entra, sai, sobe, desce, toma, pega, derruba. Não é? Isso não é bíblico. Ele passa a habitar no crente no momento da conversão. E observe que a gente leu em Efésios, né, capítulo 4, versículo 30, que ele estará conosco até o que? A consumação. Estará convosco, não entristecerá o Espírito Santo de Deus, com o qual for selado para o dia da redenção. Foi o dia da redenção. Então ele estará conosco até aquele dia, porque ele nos selou com a sua própria pessoa, com o seu ser. Ele passa a habitar em nossas vidas. Não é? Uma outra coisa importante, irmãos, na ação do Espírito Santo, é que ele nos dá garantias. Não é? Garantias da vida eterna, por exemplo. Veja aqui em Efésios capítulo 1 e versículo 14, o que Paulo fala sobre essas garantias. Né? Efésios 1, 14, diz assim, irmãos, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Não é? O que é um penhor? É uma garantia. Então, quem garante que Cristo vem buscar a sua igreja, vai buscar você e a mim, é o Espírito Santo que habita em nós. Ele está selado, ele só vai sair de nós, ele só vai deixar com duas razões. Uma, quando a gente morrer, porque aí a gente está dormindo no Senhor, aguardando a ressurreição, ou na volta de Cristo. Ele ficará até o dia da redenção, meu irmão. Então, ele é que garante até o resgate da sua propriedade. Qual é a propriedade de Cristo aqui? É a igreja. Somos nós, somos comprados pelo seu sangue. Não pertencemos mais a nós mesmos, em louvor da sua glória. Não é? Segundo os Coríntios também reafirma essa ideia, não é? Reafirma essa ideia no capítulo 1, versículo 22, quando diz assim, eu vou ler o 21 e 22, né? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou, nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Novamente aí a palavra penhor, a garantia do Espírito em nosso coração. E ainda aqui em Coríntios 5:5 ele diz assim, ora foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Mais uma vez, nós somos selados com o penhor, com a garantia. Jesus nos dá, pelo Espírito Santo, a garantia de que ele virá buscar a sua igreja. Amém? Glória a Deus, não é? Mais uma atuação da igreja, do Espírito Santo em nossas vidas é João 14:26. Ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, meus irmãos, lendo o texto todo, diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que eu vos fará, e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho ensinado. Observe, irmãos, uma coisa importante aí, que é uma má interpretação. As pessoas hoje querem ser boca de Deus. Querem ser profeta de Deus. As pessoas hoje querem falar em nome de Deus. Querem se sentir aquele que Deus revela tudo. A gente vê isso cheio de fake news aí pelas redes sociais. O irmão chega chorando e diz que Deus nessa madrugada revelou a ele que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pode até Deus revelar, irmão. Tá certo? Pode revelar. Não estou dizendo que não há. Isso não, mas tem que estar de acordo com a Bíblia, não é? De acordo com a Bíblia. Mas se você observar esse texto, ele diz, vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho ensinado. Ele não diz, olha, eu vou revelar tudo à tua mente e ao teu coração. Ele, tudo que eu vos tenho ensinado. Então, a gente tem que estudar na Bíblia, no Novo Testamento, os ensinos de Cristo. E na hora que a gente precisar dar um conselho, evangelizar, falar, pregar,
ele vai fazer a gente lembrar do que a gente estudou, irmãos. Tá certo? A gente tem que se preparar, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia diariamente. Porque é aí que a gente vai ouvir o Espírito Santo nos ajudando, nos fazer lembrando. Às vezes eu estou pregando e vem texto na mente que eu nem tinha pensado e Deus me faz lembrar. Né? Então, tudo isso faz parte da caminhada cristã. Estudar a Bíblia, e aí alguém diz assim, pastor, eu leio e não decoro. Não se preocupe, leia. Porque na hora que você precisar dar uma palavra, o Espírito Santo vai te fazer lembrar o que você leu, meu irmão, o que você estudou. Espero que isso tenha ficado bem claro na tua mente. Outra função do Espírito Santo é interceder por nós, né? Em Romanos 8, 26, esse texto é bastante conhecido, né? Ele diz assim, também o Espírito Santo semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos, quem leva a nossa oração a Cristo é o Espírito Santo. Quem intercede por nós é o Espírito Santo. Quando ele diz gemidos inexprimíveis, é porque o Espírito Santo é que expressa para Deus aquilo que a gente não consegue expressar. O nosso choro, o nosso sofrimento, a nossa dor, não é? Porque nós não sabemos orar como convém, mas o nosso sentimento expressa, muitas vezes, o sofrimento. E a gente não sabe expressar nem verbalizar em palavras o que a gente está sentindo. Não só de tristeza, mas também de alegria. E é o Espírito Santo quem intercede por nós, que leva a Deus a nossa oração. Porque nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é o Espírito Santo, que faz essa ligação entre nós e Jesus Cristo, que é o intercessor que está à direita do Pai. Uma outra característica da ação da igreja, ele distribui dons. Não é? Hoje muitas pessoas não sabem e nem usam mais os dons. Até tem uns que usam dons sem saber que foi dado pelo Espírito Santo. No capítulo 4 de Efésios, versículo 8, a gente tem assim, Efésios 4, 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí falando de Jesus Cristo, quando subiu, ele deixa o Espírito Santo. E se você ver aqui, no capítulo, nesse mesmo capítulo, versículo 11, diz assim, e ele concedeu, e ele mesmo, né, o Espírito Santo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nós já estudamos na igreja, né, sobre dons espirituais. Eu estou apenas relembrando aqui que os dons são distribuídos pelo Espírito Santo como ele convém. Olha aqui 1 Coríntios, capítulo 12, que você vai poder compreender essa realidade. Do versículo 4, né, em diante. Eu não vou ler todo o texto, que é longo, eu quero que você leia em sua residência, mas eu quero ler principalmente, né, o versículo 11, que diz assim, mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. É o Espírito Santo que distribui os dons em nossas vidas de acordo com como ele quer, de acordo com a necessidade da igreja. Mas hoje as pessoas estão procurando só dom de língua. Ah, Senhor, eu quero dom de língua, eu quero dom de língua, eu quero... Não, não é por aí não, irmãos. Nós temos que estar à disposição de Deus e colocar a nossa vida para que Ele use. E dizer assim, Senhor, qual o dom que Tu queres me dar? Qual o dom? Paulo diz assim, procurai com zelo os melhores dons. Procurar com zelo é se colocar à disposição de Deus e dizer, Senhor, que o Teu Espírito Santo me dê o dom que Ele deseja para eu trabalhar na igreja. Não é assim, não, eu quero profetizar, eu quero dom de língua, eu quero dom de cura. Não, meu irmão. Isso não é bíblico. Bíblico é você dizer, Espírito Santo, qual o dom que você vai me dar para eu trabalhar na tua obra? Assim é que se faz. Assim é que é bíblico. Segundo, também, ponto 9, né, o Espírito Santo, ele ordena, ele dá ordens à igreja. Às vezes nós que fazemos lideranças, que comunicamos
as coisas da igreja, temos atividades, planos, projetos, recebemos também de Deus é, algumas orientações, algumas ordens. Não é? Observe em Atos aqui, capítulo 13, o que ele nos diz no versículo 2. Não é? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-o agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então ele dá uma ordem. Às vezes ele nos fala aos nossos corações, dizendo: olha, vamos abrir um trabalho aqui. Às vezes a gente está no local e sente aquele desejo de evangelizar aquele local, de abrir uma congregação, de abrir um trabalho novo ali. Então tudo isso é ordem do Espírito Santo. Em Mateus 4:1, ele conduz as nossas vidas. Ele conduziu Cristo ao deserto para ser tentado. Ele transportou Filipe ao encontro do eunuco. E assim ele vai trabalhando e conduzindo as nossas vidas para o engrandecimento da obra do Senhor. Versículo 11, ponto 11, ele apresenta o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do Espírito, meu irmão, ele não é colocado em nossas vidas diretamente como os dons. Os dons do Espírito Santo nos dá para nos capacitar a fazer a obra. Mas o fruto, ele apresenta para a gente cultivar. Não é um fruto. Um fruto não vem de uma árvore. E para dar fruto, a árvore tem que ser cultivada. Então também assim é o fruto do Espírito. Você tem que cultivar o amor, senão ele morre em tua vida. A paciência, quando vier o desespero, a agonia, opa, não posso ter falta de paciência não. Senhor, me dá paciência. Senhor, eu vou te esperar a tua resposta. Senhor, eu vou aguardar o momento certo. É assim que se cultiva as coisas. Não é? Então os frutos são 9. E eu quero que você, como desafio bíblico, você estude os frutos do Espírito e o que eles significam. E 12, ele fala à igreja. O Espírito Santo ele se comunica através de várias coisas, seja através de um hino, seja através de uma pessoa pregando, de várias maneiras, não é? Ele através de um louvor, da leitura bíblica, que é a mais expressiva, né? A revelação dele. Tá? Atos 2, 7 diz assim: estava, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos os que eles estão falando? Né? Então, naquele momento, os apóstolos estavam pregando nas línguas maternas daquelas pessoas. Então, o Espírito Santo ele se comunica através das pessoas, né? Através de cada um de nós. Se houver santidade, santificação, estudo da Bíblia, oração, cada um poderá ser um grande instrumento de Deus, irmãos, para a edificação da igreja. Então, meus amados, que você possa ter aprendido um pouco mais sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ore ao Senhor, não deixe que o Espírito Santo se entristeça com você e peça que ele revele a palavra de Deus ao teu coração. Nós agora vamos orar encerrando esse estudo, que você tenha sido abençoado e que o Espírito Santo tenha falado em teu coração nesta noite. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai amado, eu te agradeço, ó Pai, por todas as bênçãos, por tudo que estudamos aqui, ó Pai, que fala aos nossos corações. Obrigado pelo teu grande amor, obrigado pelo teu Espírito Santo que nos conduz, que nos dá dons, que nos apresenta frutos e que nos ensina o caminho pelo qual devemos andar. Abençoa o teu povo, perdoa os nossos pecados, abençoa a nação brasileira e nos protege desse mal. Eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Que você, meu irmão, que faz parte da primeira igreja batista em Itamaracá, ou você que é de outra igreja, ou amigos que têm nos escutado, que você possa estar orando e santificando. Esse estudo estará no meu canal, PRM Oliveira, você pode abrir lá. E se quiser também, faça sua inscrição, tá certo? Toda quarta,
domingo tem 2 vídeos, na quarta tem vídeos, e nos acompanhe no canal. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.